Hoje a gente vai mergulhar nos argumentos de um texto bem interessante, o Sábado no Novo Testamento. A ideia aqui é entender a fundo a perspectiva de por que o sábado, segundo essa fonte, não seria mais uma exigência para os cristãos. Vamos lá, vamos desvendar essa linha de raciocínio. Ok, para começar, vamos direto ao ponto. A fonte já abre com uma metáfora muito forte, olha só. O Antigo Testamento seria como o luar da lei, e o Novo Testamento, o sol do Evangelho. A ideia por trás disso é que o Evangelho teria trazido uma luz completamente nova, sabe? Um guia muito mais claro e definitivo para a vida cristã. E bem, essa metáfora já nos joga direto no coração do argumento. A ideia de que a nova aliança trouxe uma mudança. E não foi qualquer mudança, foi uma mudança fundamental. Isso significa que a partir dessa ótica, muitas práticas do Antigo Testamento simplesmente não seriam mais obrigatórias. Então, o que o texto defende é o seguinte: a orientação para o cristão deveria vir dessa luz do sol completa do Novo Testamento, e não mais do luar da lei antiga. Essa lei antiga, segundo essa visão, continua sendo uma base importante, claro, mas ela só faria sentido de verdade quando a gente olha para ela através das lentes da nova aliança. Tá, mas agora vem a parte que é, realmente interessante. Como é que a fonte sustenta essa ideia? Bem, a principal evidência que ela apresenta é focada em algo que, segundo o texto, simplesmente não está lá. É uma ausência bem notável no Novo Testamento. Olha só essa comparação que a fonte faz, colocando um do lado do outro. O argumento é que se a gente pegar os 10 mandamentos, 9 deles são, de alguma forma, reforçados no Novo Testamento. Mas o quarto mandamento, aquele que fala sobre guardar o sábado, segundo essa análise, nunca é repetido como uma ordem direta para os cristãos. É um ponto bem específico. E esse é o que chamam de argumento do silêncio, sabe? Ele é absolutamente central para toda a posição do texto. O ponto crucial, o que chama atenção, é justamente esse, o número 0. E esse gráfico aqui deixa isso visualmente bem claro, né? A fonte destaca que questões como idolatria ou homicídio ligadas a outros mandamentos aparecem várias e várias vezes. Já a obrigação de guardar o sábado simplesmente não estaria ali nas instruções deixadas pelos apóstolos. E não para por aí. O texto vai além e aponta outra coisa. Existem várias listas de pecados bem detalhadas nas epístolas, certo? Pois bem, a quebra do sábado nunca é mencionada em nenhuma delas. E aí o argumento é: se essa fosse uma lei moral ainda em vigor, poxa, seria muito estranho não estar nessas listas, não é mesmo? Ok, então vamos passar para a próxima parte. Como é que a fonte lida com os contra-argumentos? Porque eles existem, claro. Vamos ver como o texto aborda os pontos mais comuns de quem defende a guarda do sábado. E a primeira pergunta é quase sempre essa, né? Mas e Jesus? Ele não guardava o sábado? E a fonte vai direto ao ponto para responder isso. Então, o texto concorda, sim, Jesus guardou o sábado, sem dúvida. Mas, e aqui vem o mais, o argumento é que ele fez isso porque era um judeu vivendo sob a lei de Moisés. Uma lei que, segundo essa visão, esteve em vigor até a sua morte. E aí a fonte levanta uma questão para a gente pensar. Ok, se o critério é fazer porque Jesus fez, então será que os cristãos não deveriam também seguir todas as outras práticas que ele cumpriu? Coisas que eram parte da mesma aliança legal? Vamos para outro ponto bem conhecido. Aquela famosa declaração de Jesus em Marcos capítulo 2. A interpretação da fonte sobre essa passagem é a seguinte: Jesus se afirma como Senhor do sábado, porque ele é o Filho do homem. O raciocínio é que a autoridade dele vem justamente por representar a humanidade para quem o sábado foi feito. A conclusão, então, é que a necessidade humana está acima da regra ritual do sábado. E para ilustrar isso, ele mesmo usa exemplos, como Davi comendo pão sagrado. A ideia central aqui é que ele não estaria reforçando a regra, mas mostrando que o bem-estar e a misericórdia vêm primeiro, antes da observância literal. Ok, saindo de Jesus, a análise agora foca no apóstolo Paulo, porque, claro, ele também é muito citado como alguém que observava o sábado. E aqui a fonte traça uma linha bem clara, uma distinção importante. A argumentação é que Paulo agia de uma forma com os judeus e ensinava de outra forma os gentios. A ideia é que ele ia à sinagoga no sábado como uma estratégia missionária para se conectar com o povo judeu, e não porque era um dever cristão que ele esperava que os não-judeus também seguissem. Então, o ponto crucial aqui, segundo essa leitura, é o contexto. O objetivo de Paulo era evangelístico, era prático. Ele ia onde as pessoas já estavam reunidas, no dia em que elas se reuniam. Simples assim.
E tudo isso nos leva para a parte final do argumento. A tentativa de explicar por que o sábado, como a fonte coloca, foi sendo discretamente deixado para trás. A fonte pinta um quadro de uma transição lenta, gradual. Usando essa linha do tempo do livro de Atos, a gente vê que não foi algo da noite para o dia. Mostra que os primeiros cristãos de origem judaica levaram literalmente décadas para se desvincular por completo da lei de Moisés. Foi um processo. E aqui a gente chega na conclusão teológica do texto. A ideia de que o sábado, junto com outras práticas como festivais e leis sobre comida, não seria um mandamento moral eterno. Seria, na verdade, uma sombra de algo que estava por vir. Uma sombra simbólica que encontrou seu significado real, sua substância em Cristo. Para reforçar essa ideia de uma evolução gradual, o texto até cita um historiador, o Philip Schaff. A citação apoia essa visão de que a igreja primitiva passou por uma fase, de observar os 2 dias, sábado e domingo, até que com o tempo o foco ficou apenas no dia do Senhor. Então, para a gente amarrar tudo, o argumento central da fonte é basicamente este. Primeiro, o Novo Testamento é a autoridade máxima. Segundo, nele não existe uma ordem direta para guardar o sábado. E terceiro, a prática da igreja primitiva mostra que houve um afastamento gradual dessa prática conforme seu propósito simbólico ia sendo cumprido. É essa a linha de raciocínio. E no final, a fonte deixa essa pergunta no ar para reflexão. Se o sábado era a sombra, então qual é a realidade que o Evangelho revela? É uma pergunta que vai fundo, né? E que nos faz pensar bastante sobre essa relação complexa entre lei, ritual e a fé dentro da teologia cristã.